A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, está escrito: Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Ninguém por si só pode alcançar a salvação. Ninguém por si só consegue livrar a sua alma da morte eterna. Todo ser humano necessita, está carente do Senhor Jesus Cristo para que a sua alma venha a ser salva. Não existe nenhum capaz de salvar a si mesmo. O ser humano não tem essa capacidade. Não existe Deus no mundo além de Yahvé, o Todo-Poderoso, também conhecido por nós como Senhor Jesus Cristo, capaz de livrar a alma do ser humano, a alma do homem, do fogo eterno, do lago de fogo que está destinado a Satanás e aos seus anjos caídos. Por mais fé que tenhamos, por melhores que somos, por mais bondade que temos dentro de nós, se não confessarmos o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, infelizmente pereceremos. Lamentavelmente seremos lançados no lago de fogo, porque a salvação não se dá pela obra, a salvação não se dá somente pela fé, a salvação não se dá somente pela religiosidade, a salvação não se dá pelo simples fato de você em algum momento da sua vida ter frequentado uma igreja cristã. A salvação se dá mediante de confessar publicamente o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e cumprir na sua vida o manifesto do Senhor, o chamado na qual Cristo tem para a sua vida. Cada um de nós somos responsáveis pelo Evangelho de Cristo Jesus. E para que isso aconteça, precisamos estudar a palavra, precisamos nos libertar do conceito religioso, das práticas na qual nos foi ensinado, mas que não condiz com a realidade do Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos amadurecer, precisamos buscar entendimento, sabedoria, conhecimento, praticidade, a fim de que, uma vez tendo total ciência do bem, do querer, da vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, possamos, de fato, pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. A salvação em Cristo não se dá pelo simples fato de sermos filiados a algum tempo religioso, a ser partidário, quer seja da igreja católica, da igreja ortodoxa ou da igreja protestante. Não, a salvação em Cristo Jesus era baseada na nossa comunhão, da nossa intimidade, da nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Porque vemos pessoas que passam 10, 20, 30, 40, 50 anos frequentando o templo religioso, mas nunca teve uma experiência real e verdadeira com o Senhor Jesus Cristo.
porque ela frequenta aquele lugar não a fim de buscar a presença do Senhor, mas por costume, porque tem anos que já está ali. É a questão da prática. E por que às vezes encontramos alguém que aceita o Senhor Jesus Cristo hoje e amanhã já sai pelo mundo anunciando o Evangelho? Porque ele realmente teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo e entendeu que a sua vida para com Deus, a sua vida para com Yahvé, com o Senhor Jesus Cristo, não depende de tempo religioso, mas depende do grau da sua intimidade para com o Senhor Jesus Cristo. E essa intimidade, nem todo que se dizem cristão receberão nas suas vidas. Quantas vezes que o Senhor Jesus Cristo, quando ia para algum lugar, chamava Pedro, Tiago e João para lhe acompanhar, e ali eles puderam presenciar feitos e maravilhas, na qual a Bíblia nos relata, como a transfiguração do Senhor Jesus Cristo e tantas outras manifestações na qual o Senhor fez diante dos 3 apóstolos, e o que os demais ficaram de fora foi porque os demais não tinham o mesmo valor do que o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago. Não. Todos perante o Senhor têm o mesmo valor, têm a mesma sentido, o mesmo significado, a mesma valorização. Da mesma forma que quando o Senhor revelou que João não morreria, de igual modo morreriam os demais apóstolos, eles se levantaram, chateado, enciumado. Mas hoje, lendo a palavra, entendemos, não é que João não conheceria a morte, mas porque era necessário que ele vivesse um pouco mais, não passasse por todo o martírio que os demais apóstolos passaram, para que ele pudesse trazer a revelação do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, para as coisas que no nosso tempo têm ocorrido, que é o livro de Apocalipse. Da mesma forma, é o amor que o Senhor Jesus Cristo teve para com o apóstolo Paulo, a ponto de ir ao encontro dele pessoalmente, mesmo depois de elevar-se aos céus, para lhe chamar para o ministério, a fim de que ele possa ser resgatado e, uma vez sendo salvo em Cristo Jesus, ele cumprisse na sua vida aquilo que era vontade, aquilo que era o querer, o desejo do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. E muitas das vezes nos falta isto, nos falta nos predispor para o Senhor trabalhar, para o Senhor agir nas nossas vidas. Uma vez que levantamos as nossas mãos e confessamos o Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, passamos pelo batismo na água, devemos iniciar o nosso ministério, iniciar o nosso evangelho, como diria o apóstolo Paulo, porque esse é o meu evangelho. E lendo essa passagem, custamos entender o que ele quer dizer, porque cada um de nós temos um chamado, temos um evangelho do Senhor Jesus Cristo para anunciar ao mundo, para anunciar a todas as criaturas, para anunciar para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para anunciar para onde quer que fomos. Todos nós temos esse chamado, todos nós temos essa
escolha, essa decisão a ser tomada, a ser feita. Todavia, isso ocorre quando nos disponhamos para o Senhor, a fim de que Ele possa trabalhar através de nós, através da nossa vida. É preciso, é necessário que entendamos o motivo real e verdadeiro pela qual fomos chamados, fomos selecionados, fomos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo para pregar o seu Evangelho. Será que o Senhor Jesus Cristo carregou a cruz com o nosso nome? Porque a cruz na qual o Senhor Jesus Cristo foi crucificado era a sua, era a minha, era a nossa. E o Senhor foi crucificado a fim de que nós pudéssemos nele receber a salvação, receber a graça, o dom divino de ser salvos. Portanto, é preciso, é necessário que a cada dia nos colocamos à disposição do Senhor Jesus Cristo para anunciar o seu Evangelho, para anunciar a sua verdade, a fim de que pessoas possam ser alcançadas, possam ser resgatadas. Não podemos de modo algum, não podemos de maneira alguma achar que o fato de ter aceitado o Senhor Jesus Cristo e por virar membro de um templo religioso é garantia de salvação. Lógico que isso não é o real sentido, o valor verdadeiro pago pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos chama para pegar o Evangelho, para anunciar a sua verdade através do nosso testemunho de vida. E o nosso testemunho de vida não se pode basear na materialidade das coisas, não se pode basear nas conquistas que obtemos ao longo das nossas vidas, mas o nosso testemunho de vida tem que se basear no nosso relacionamento para com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que, através do nosso testemunho, da nossa comunhão, da nossa vivência com o Senhor Jesus Cristo, outras pessoas possam ser alcançadas. Vemos que muitos líderes religiosos fazem campanhas, fazem o povo fazer voto, sacrifício, para que possam receber a cura, para que possam receber a libertação, para que possam se tornar umas pessoas prósperas, financeiramente dizendo, e tantas outras baboseiras que eles não entendem o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado pela qual fomos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo nos chamou e tem nos modelado a cada dia, e com o seu caráter, com a sua personalidade. O Senhor Jesus Cristo se revela ao profeta João Batista como o maior profeta antes dele. Porém, João Batista não montou para si uma igreja no meio do deserto, na beira do rio Jordão, e levou todo mundo ali para dentro e ficou pregando a palavra do Senhor
ministrando a cura sobre a vida das pessoas, orando para que elas fossem libertas dos demônios. Ele não deu as vistas ao cego, não fez o coxo andar, ele não ressuscitou ninguém. Porém, o que o João Batista falava, ensinava, aquilo que o Espírito Santo lhe foi revelado: arrependei-vos enquanto é tempo, é chegado o reino de Deus. Era isso que João Batista pregava na beira do Rio Jordão, e ali batizando nas águas, como foi instruído pelo Espírito Santo, para o batismo de arrependimento. Ele foi honrado pelo próprio Senhor, na qual lhe deu testemunho sobre a sua vida. E hoje devemos sim ser batizados nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim possamos receber sobre as nossas vidas o dom do Espírito Santo, para que assim possamos receber do Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, a revelação da palavra, para que uma vez crendo no Senhor Jesus Cristo, possamos ministrar a sua palavra, possamos ministrar o seu evangelho, a fim de resgatar, a fim de buscar, a fim de restaurar as nossas vidas e assim ser moldado em nós o caráter de Cristo, a personalidade do Senhor Jesus Cristo, para que uma vez, não sendo o nosso caráter, não sendo a nossa personalidade, mas sim a do Senhor Jesus Cristo, que agora habita em nós através do seu Espírito Santo, a sua palavra possa ser pregada de modo genuíno, livre, liberta das práticas religiosas, a fim de que pessoas escolhidas, selecionadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, seja alcançado através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que em nossas bocas é falada, que através das nossas mãos é ministradas, possa chegar a essas vidas, a essas almas sedentas pela presença do Senhor, ardente pela salvação em Cristo Jesus. Contudo, ainda não tivemos a audácia, a coragem, a petulância de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o seguidor do Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser uma pessoa ousada, que não teme ser morto, ser julgado, ser criticado, ser mal falado, por estar pregando, por estar anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Antes, com coragem e ousadia, ele prega a verdade, a fim de que pessoas possam ser alcançadas, pessoas possam ser transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É preciso que podamos a nossa maneira de pensar. É preciso que buscamos a instrução do Senhor. E isso só ocorre a partir do momento que entendemos que a morte de Yahvé, do Senhor Jesus Cristo, no madeiro, se deu como penhor em favor de nós, para que hoje, através da sua morte, possamos ter a vida,
E de igual modo, através da nossa vida, da nossa negação, da nossa renúncia às coisas deste mundo, outras pessoas possam ser alcançadas, possam ser reavivadas pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, a fim de que, através da nossa morte para esse mundo, essas pessoas possam viver para Cristo. Que cada um possa buscar do Senhor Jesus Cristo o direcionamento para o seu ministério, para o seu manifesto, para o seu evangelho, a fim de que, uma vez entendendo o sentido real e verdadeiro para qual o Senhor agiu de misericórdia para conosco, possamos agir com audácia, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não como religiosos, não como os avarentos e gananciosos que usam da palavra do Senhor Jesus Cristo, quer seja pregando, quer seja cantando, para se enriquecer. E algumas dessas pessoas, depois de encher o bolso de dinheiro, de ter a sua conta bancária com saldos super positivas, que lhe garante uma casa de luxo, carro importado, almoçar e jantar em restaurantes de luxo, escolas particulares para os seus filhos, para os seus familiares, eles negam a palavra do Senhor, eles se voltam para as coisas deste mundo, quer seja na política, quer seja pela lacração, na qual nos ensinam, este mundo quer colocar na nossa cabeça algumas coisas que contradizem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou mesmo assume um caráter, uma personalidade na qual por muitos anos eles acabaram ocultando da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque financeiramente para elas estava sendo bom, mas a partir do momento que não estão ganhando dinheiro às custas do Evangelho, da palavra do Senhor Jesus Cristo, eles começam a mostrar o seu verdadeiro caráter, a sua verdadeira personalidade. Então que não sejamos nós assim, mas que possamos deixar o Senhor Jesus Cristo nos moldar da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, pois o penhor do seu Espírito Santo habita em cada um de nós, para que, agindo com ousadia e audácia, possamos anunciar a boa nova da salvação, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não é baseado nas coisas deste mundo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é baseado no amor, na renúncia, na dedicação de cada um dos seus seguidores, na qual os mesmos, entendendo o seu posicionamento dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo, dentro daquilo que o Senhor lhe chamou, possa de maneira contundente, de maneira sensata, pregar o Evangelho da salvação, anunciando as boas novas em Cristo Jesus, a fim de que,
uma vez em Cristo, possamos nós viver de maneira única e exclusiva para o Senhor Jesus Cristo, pregando a cada dia, em todo lugar, a todo instante, o arrependimento, o Cristo crucificado, para que possamos, uma vez que entendemos que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado em nosso lugar, e assim também instruir outras pessoas, possamos sempre lembrar que em Cristo somos mais do que vencedores. Não que isso significa que seremos ricos, que teremos tudo. Todavia, em Cristo somos mais do que vencedores, porque aquilo que não é perecível, aquilo que é duradouro, aquilo que é eterno, que é para sempre, nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, para que possamos, de maneira real e verdadeira, anunciar, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que nenhum de nós venha se deixar levar pelos conceitos religiosos, por aquilo que os tempos religiosos hoje têm ensinado, mas antes que a nossa vida, que o nosso caráter, que a nossa personalidade possa ser baseada no caráter e na personalidade do Senhor Jesus Cristo, aquele que agia com mansidão, com lealdade, com fidelidade aos princípios instituídos por Yahvé, mas ao mesmo tempo que se revoltava pelos cambistas, pelos camelões, pelos agiotas, na qual, se apoderando do templo do Senhor Yahvé, fazia ali um verdadeiro mercado central, fazia daquele local o Ceasa, o shopping Oiapoque, onde tudo se negocia, a fim de que, vendendo um falso evangelho, um evangelho que promete a cura mediante ao dinheiro, o evangelho que promete o batismo no Espírito Santo, mediante a sacrifícios financeiros, pois uma pessoa que está anos na presença do Senhor Jesus Cristo, congregando em um tempo religioso, às vezes até faz a obra como diácono, presbítero, um auxiliar do Senhor na grande obra que é pregar o Evangelho, que é a evangelização, cantam, porém ele não sabe se tem ou não o Espírito Santo, se é ou não batizado no Espírito Santo. Ora, o Senhor Jesus Cristo nos tem ensinado, nos tem mostrado qual é o seu querer, qual é a sua vontade para nossas vidas. Se eu que estou há 1, 2,
5, 10 anos dentro de uma igreja. Não tenho a plena certeza se sou ou não batizado no Espírito Santo. É porque talvez eu ainda não me converti ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez é porque ainda não começamos a estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não conseguimos ainda colocar em prática a leitura da Bíblia Sagrada. Porque se lermos a Bíblia no exemplo deixado pelo Senhor Jesus Cristo, entenderemos o porquê que ele aceitou o Senhor João Batista, o grande profeta, antes do Senhor Jesus Cristo, lhe batizar. Ele mesmo diz para que sejais como testemunha para o profeta João Batista e ao mesmo tempo exemplo para nossas vidas, a fim de que assim possamos obter e alcançar do Senhor Jesus Cristo a misericórdia, o amor, a paixão, a temperança, a humildade, a bondade, a benignidade, para que assim não voltemos mais para as coisas deste mundo. Que cada um de nós possa entender, possa ouvir a voz do Espírito Santo a lhe falar, a lhe dizer, para que assim possamos ter a nossa comunhão, o nosso relacionamento para com o Senhor Jesus Cristo cada vez mais estreito, cada vez mais ajustado, uma vez que, estando em Cristo, assim devemos permanecer dia após dia, pregando solas escrituras, somente a palavra, somente o Evangelho de Cristo Jesus. Nada mais importa, nada mais tem valor, nada mais tem sentido quando entendemos, quando compreendemos a nossa comunhão com o Senhor, o grau de intimidade na qual podemos ter com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele é conosco, Ele habita em nossas vidas. Ele fez de cada um de nós a sua igreja, para que assim não voltemos com a nossa vida para este mundo, para as coisas que este mundo tem a nos oferecer, mas todavia que possamos entender a nossa necessidade, o nosso ministério, o nosso chamado, o manifesto do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Absoluto, saiu do seu trono de glória, se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de servo. Deixou-se ser açoitado, injuriado, debochado, surrado, ferido, esbofeteado, crucificado e morto por asfixia
pela religião, para que hoje pudéssemos estar aqui na presença do Senhor Jesus Cristo, pregando a sua palavra, pregando o seu evangelho, a fim de levar para onde quer que formos a verdade genuína, real do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós, para toda a humanidade, para todos aqueles que, se arrependendo dos seus maus caminhos, possam voltar-se totalmente para o Senhor Jesus Cristo, para que, uma vez sendo eles salvos, eles possam, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser alcançado